Mente e futuro. Clareza para evoluir. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do Mente e Futuro. Hoje vamos mergulhar em um tema que mexe diretamente com o nosso dia a dia, com nossos sonhos e principalmente com a forma como que encaramos o futuro. O assunto de hoje é carreira e empreendedorismo. Boa! Sejam muito bem-vindos! Olá! É sempre um prazer estar aqui com você. E o nosso objetivo nesse episódio é abrir o jogo sobre o que realmente acontece nos bastidores, né, de uma trajetória profissional, né? Acho que tem muito assunto, muita abordagem nesse tema. Muito detalhe Muito envolvido. detalhe, né, acho que seja como profissional, seja como colaborador, gestor ou empreendedor, nesse caso. Vamos falar sobre desafios, falar sobre aprendizagens, falar sobre os erros, os acertos e também, claro, falar de oportunidade que pode transformar a vida de todos. Isso mesmo. A ideia é contar um pouco da nossa história, mas também trazer lições e provocações para que você, que está assistindo e ouvindo, possa refletir sobre a própria jornada. Eu até acho que não tem nada melhor do que começar com você. Conta pra gente como tudo começou na sua vida profissional e como a ideia de empreender entrou na sua trajetória. Claro, bora, vamos lá então, vamos falar um pouquinho. É super importante compartilhar, acho que com todos, né. E eu sempre digo que a minha carreira, né, começou, com um grande mapa, eu digo, traçado. Para minha vida, meu processo sempre foi muito planejado, sou com muitos pés no chão e gosto de planejar. Eu não gosto daquela música "Deixa a vida me levar", né, eu tenho Sim, pavor dessa música, porque de verdade eu não deixo minha vida de levar sozinho no automático, no piloto automático. Pelo contrário, eu sempre tenho um mapa, algo traçado aonde eu quero chegar. Eu sempre trabalhei assim, desde muito cedo, eu sempre fui assim, onde eu quero chegar. Para mim sempre tem que ter objetivos, tem que ter metas, tem que ir atrás. Então, acho que é muito legal trazer esse detalhe para vocês, que eu sempre tinha um mapa muito traçado. E começou, né, para mim começou porque eu precisava trabalhar. Eu queria ter meu próprio dinheirinho lá na minha infância, quando onde começou minha trajetória, eu sempre queria meu próprio dinheiro. Eu era muito jovem, cheio de muita energia mas sempre muita clareza de onde eu queria ir. Como eu falei, sempre tenho o meu mapa traçado para onde eu quero chegar. Sempre foi muito claro na minha cabeça, né. Eu sempre gostei de informática, desde pequenininho. Clicando nos computadores, montava, desmontava, essas coisas assim. Desde cedo, fui atrás de cursos e treinamentos. Meus pais sempre influenciavam muito em estudar, 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 e eu fui movido a isso, assim, de buscar conhecimento. No início não era bem assim, né, foi uns empurrãozinhos, então acho que eu sempre gostei muito de ir atrás de cursos, de conhecimento, de técnicas, eu sempre fui buscando, né. até porque leva tempo também para tu te adaptar à situação, né, te Leva. acostumar com isso, entender e tentar ver até onde aquilo te leva, É né. importante, né. Então tudo isso tu tem que buscar num tempo bem curto, assim, num período curto, né. Uhum. Então é tudo muito rápido para tu compreender e ter que tomar uma atitude, já fazer alguma coisa, né. Às vezes a pessoa é normal ficar um pouco inseguro ou confuso numa situação assim. Sim. E o meu primeiro curso, na verdade, foi, montagem e desmontagem de computação. Formatar os computadores, mexer nessa ferramenta, acho que foi o meu primeiro curso, primeiro treinamento que eu fui atrás. E aquela fase que eu queria, né, que eu ficava horas, passava horas, né, com as mãos cheias de parafuso, cabos, tentando entender como funcionava aquela maquininha, né. Antigamente a gente
tinha aquelas CPUs ainda, aquelas telas Um grandonas, né, do computador em 4 computador. partes, né, hoje conhecido como um Transformers, né. Então, eu ficava horas e horas ali com os parafusos e cabos e fios na mão tentando conectar, entender, assim, e adorava, era um mundo que eu adorava. Depois, com o tempo, eu comecei a mergulhar dentro de um mundo de programação, né. E lá no começo, para quem tem um pouco mais de idade, vai entender que existe uma programação HTML. É, na verdade, o desenvolvimento de sites, então, a gente começava a fazer sites através de comando, códigos. Então, lá atrás eu aprendi de onde tudo começou, né, a programação de fazer sites. E claro, óbvio, com o tempo, com a tecnologia foi chegando, hoje tem, aplicativos e até mesmo programas que tu só arrasta as ferramentas e tu consegue montar o site muito rápido. E agora que a gente está falando nesse ano de 2025, a gente está falando que inclusive existe IAs que façam site completos para ti. Tu não precisa mais fazer nada, tu só precisa pedir o como tu quer o site, que as IAs criam para ti todo ele. Escolher somente os O que que tu quer, os detalhes, detalhes, tu né, quer cor, quer o ícone, tu quer uma foto, tu quer, então hoje ficou mais fácil, né. muito mais Porém, fácil. na época, eu aprendi o HTML de onde tudo começou. E também naquela época, e Época aí você vai boa. lembrar, Isso. é, criei o fórum, é um site, uma plataforma, chamava Mix Forever, que era e também além do Mix Forever, depois do Mix Forever, com o tempo nós criamos, eu acabei criando, e aí tivemos parceiros me apoiando, criamos o Território DJs, mas eu que fazia toda a programação de desenvolver a ferramenta. Então, criamos o Território DJs e que na época me deram não só experiências técnicas, mas também me deu uma noção do poder da comunidade digital. Eu acredito, porque eram 2 fóruns muito fortes. Cara, tinha milhares de pessoas que acessavam por dia essas ferramentas, esses sites. Acessavam onde eles podiam compartilhar conteúdo e também poder, absorver, buscar os conteúdos, né. É. Então acho que era uma troca muito legal. Então naquela E não época tinha outra coisa semelhante a isso também. Ninguém, na verdade, pensou em algo tão complexo, mas tão prático ao mesmo tempo, é, né. E tanto que por conta disso tu acabou, acho que até se desfazendo do Mix Forever, e depois quando tu fez então o Território DJs, é que aí, se antes estava bom, cara, com o Território DJs melhorou. explodiu. Cara, foi uma loucura, né, porque eu me lembro quando, inclusive, você e seu sócio ali, hã, fa lançava um CD, eu CDs, era a primeira vítima a ouvir, ouvi ele. né, o privilegiado, vamos por assim dizer. Então, Uhum. cara, eu acredito que não só eu, como as pessoas então que fizeram parte, né, desse time ali, fizeram parte do fórum e tal, também ficavam ansiosos, né, Sim, para até então, eu quero ouvir o próximo volume que eles vão lançar, próximo né. disco, né. Então acabava que deixando as pessoas, sempre à espera de algo melhor que já tinha sido feito, Exato, é. né. E para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo ou assistindo, o Fórum e Território DJs era um site aonde a gente compartilhava diversas músicas de vários estilos, e era tanto músicas nacionais como internacionais, onde qualquer pessoa, desde que fizesse um cadastro, poderia entrar no site e baixar a sua música, e ouvir no computador. E claro, isso lá alguns anos atrás, onde não existia ainda os streamings, não É, existia outras plataformas, então, no Brasil fomos um dos pioneiros, né, além de outros também, parceiros, onde nós tínhamos uma parceria, onde nós então sempre desde o começo, eu estava sempre participando de outros fóruns e, né, nos estrangeiros, vamos dizer, em outros países já existia isso, porém no Brasil existia poucas plataformas para isso. muito Então, pouco, o é. Território foi um dos de Dos referência, dos né, principais, eu dos acredito, principais né. sites onde que as pessoas acessavam, e naquela época, então, era um site que tinha muitas pessoas que visitavam por dia, então ali eu já aprendi o poder, né, poder empreendedor, o poder da comunidade digital, né, da tecnologia, da parte digital daquela época. Estou falando vários anos atrás, então E ali tu praticamente, na minha opinião, tu fez um milagre.
porque tu acabou motivando, né, trazendo esse conteúdo para pessoas da nossa região, do nosso Vale do Taquari. Isso muitas vezes é difícil, sabe. Sim. Mas, geralmente para quem que eu falava: "Ah, território de DJs e tal", né, a pessoa sabia do que se tratava, né. Uhum. "Ah, sim, é famoso e tal, conheço e tal". Então, tu ouvia as pessoas elogiando o teu trabalho, né, Sim. tu ouvia aquele potencial que aquilo ali tinha, né, e que muitas vezes, como tu disse, né, tu nem esperava que ia ser tanto. É, exato, é. O objetivo era um e na verdade transformando para várias coisas, E assim, aí então entra uma foi palavra muito forte, né, o poder das coisas, né. poder. Até aonde as coisas podem ir. É, exato. Então foi algo fantástico nesse momento, né. E também, né, continuando em paralelo a isso, né, fiz curso de administração, fiz também de contábeis, né, e talvez sem saber no meu futuro, né, essa mistura de técnicas e gestão iriam me tornar o meu diferencial, né, que eu tinha, né, depois após disso. Bom, e o meu primeiro emprego, Leandro, foi estágio, que a gente chama de estagiário, né, começamos como estagiário, né, hoje em dia se chamam, né, hoje dentro das empresas se chama um programa jovem aprendiz, mas lá atrás não existia isso, É, era estágio, estagiários, e foi numa associação de pais e amigos. Então, meu primeiro trabalho foi no escritório, digitando notas fiscais o dia inteiro, ficava digitando lá. Então, a prática da digitação de números de teclado ali, isso me absorveu, me deu bastante experiência, isso foi muito bom. prática também, É, né. prática. E ali eu aprendi uma coisa fantástica sobre a disciplina, resiliência e principalmente a riqueza que existe nas pessoas. Ali foi uma escola, foi o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, mas ali que me fez realmente ter esse diferencial de disciplina, resiliência e o cuidado das pessoas. Foi para mim um aprendizado enorme. Tive o contato com muita gente incrível, pessoas muito carinhosas, especiais, e que me ensinou o valor de um trabalho de um trabalho que não está só na função, mas sim na conexão que elas criam com a gente. Então, realmente foi um aprendizado gigante, um aprendizado muito bom e foi um aprendizado bacana, assim, Na que verdade evoluiu. foi surpresa até, né, que tu foi trabalhar nesse lugar, de repente esperando uma coisa, e aconteceu totalmente algo positivo, né, muito positivo Existe inclusive, acredito né. muito nisso no propósito, né, tem um Sim, propósito para isso, e naquele momento nem chegava o propósito. Eu digo: "Poxa, para quê, né? Como?" leva tempo, né. E leva tempo, e depois você começa a entender o porquê. E hoje sou grato, porque me fez quebrar algumas barreiras que tinham dentro da minha mente, sabe. Então é muito bacana isso. Bom, e depois passei por uma empresa de fotografias, por um período muito curto, onde eu ficava editando, fotos, fazia books, trabalhava com toda a parte designer, né. Então já tinha estudado também toda a programação de Corel Draw, fazia também Photoshop. Aquilo também, inclusive, me abriu as portas para minha criatividade, né, a criatividade questão visual, né, ali realmente foi uma abertura na minha parte designer mesmo, né. Bom, até que em 2007, entrei numa empresa multinacional, no setor da logística, e no mundo no qual onde eu estou hoje, a empresa é, para mim, uma grande escola, um lugar, incrível, que me proporcionou não apenas um crescimento profissional, mas também um amadurecimento pessoal. Então, é uma escola aquilo lá. Só tem Essa a agregar com empresa aquilo ali, multinacional né. foi uma escola onde eu aprendi muitas coisas. Tô com 18 anos já me Nossa, dedicando nessa empresa, muito tempo. e ao mesmo tempo, tô ainda aprendendo, mas também tô ensinando, inspirando outras pessoas, porque eu passei em diversos cargos, diversas unidades também, Diversas situações, situações. dificuldades, problemas, Muitos tudo um problemas, pouco. e é desafiador, É, é complexo, porque é muito dinâmico, é muito rápido, as coisas têm que acontecer. Então, hoje eu posso dizer assim com
com orgulho e com boca cheia, dizendo que lá é uma escola onde prepara as pessoas, de verdade. Então hoje estou super, assim, contente e estou feliz, apesar de 18 anos trabalhando lá, muitas pessoas inclusive me perguntaram já em um outro momento, "Meu Deus, tu trabalha tanto tempo na mesma empresa, nossa, tu deve, né", as pessoas se assustam Sim. achando que eu estou estagnado no mesmo lugar 18 anos. E É que é não, meio comum, é, né, entre a maioria. mas não, uma multinacional e que a gente vai traçando e tá tudo certo quem não tem Sim, objetivos sim, de sim, sim. crescer, quem quer ficar na mesma posição não tem problema nenhum, tá tudo Sim. certo, mas eu sempre tinha o desejo, como eu falei lá no início do podcast, na minha cabeça sempre tem um mapa traçado, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir. E para mim eu fui pulando, cada 3, 4 anos eu movimentava de posição. Então, cada 3, 4 anos eu estava aprendendo coisas novas. Cada 3, 4 anos eu estava criando novas conexões, criando novas aprendizagens. Então, foi um momento incrível, um momento muito bacana e estou até hoje lá e é muito feliz por isso. E agora, em 2025, continuo meu trabalho nessa empresa multinacional, estou muito feliz lá. E fora dos meus expedientes e nos fins de semana, eu me dedico a algo que me aquece o coração, me aquece, minha energia de poder ajudar outras pessoas, de poder influenciar outras pessoas, que é a minha mentoria para ajudar as pessoas no desenvolvimento de carreiras, elas poderem destravar o processo, ter mais liberdade e estar feliz na posição que está trabalhando, assim como eu estou. Então, acho que o objetivo desse curso é construir essa carreira de sucesso para as pessoas e também, além disso, questão do sucesso dos meus investimentos financeiros. Invisto nas bolsas de valores já fazem mais de 6 anos, então acho que isso me faz muito me sentir bem, me faz bem fazendo esse processo. Então, meu empreendedorismo, eu digo no sentido, começou muito novo e de lá para cá eu trago muito isso, mesmo trabalhando, numa multinacional, eu consigo tocar o meu negócio nos finais de semana Consegue ou ciliar as fora, 2 coisas, consigo em né. paralelo tocar esse processo, né. E além dos meus investimentos e assim por diante. Sinto que depois de tanto, né, caminhos que eu tenho aqui, estou, exatamente no ponto onde eu consigo unir as minhas experiências, eu consigo unir as minhas paixões, né, e transformar vidas de outras pessoas. Eu consigo unir as minhas experiências, minhas conexões, minhas coisas que eu adoro, minhas conexões, consigo trazer tudo isso e abordar isso, e de uma maneira ensinar outras pessoas, e fazer as pessoas a crescerem também nesse processo. É, e com toda certeza também isso é algo bem gratificante, né. Tu poder ajudar alguém, né, tu poder passar uma positividade inclusive para a pessoa, né, tu mostrar que ela é capaz de chegar muito além da onde que ela mesma imaginava. Bom, e você, Leandro? Me conte como é que é a tua trajetória aí de empreendedorismo? Pois é, minha história começa da seguinte maneira, não muito simples, por assim dizer, mas para chegar aonde eu tô hoje, eu precisei vencer muitas batalhas, né. Nessa guerra que a gente enfrenta diariamente, que eu chamo de desafio. Mas, apesar de todos que enfrentei, né, eu pude perceber que realmente o sucesso dependia somente de mim e de mais ninguém. Eu estava sozinho nessa jornada para construir o meu futuro. Tudo começa na minha infância. A maneira que eu fui criado e ensinado, ela era mais severa, mais brutal, né, mais difícil, por assim dizer, aonde se vivia numa prática muito mais diferente da que vivemos hoje, né. Justamente também pelo fato, das leis ser menos, vamos dizer, rigorosas, né. E então também, em cima dessa realidade, sempre tive que trabalhar bastante, estudar e ainda ajudar meus pais, né, no comércio que a gente tinha. E trabalhando também,
aos feriados, sábados, né, domingos, também por longos anos da minha vida, inclusive, como é que se diz, eu tive uma trajetória onde que eu não tinha horário também. Era algo que, tipo, eu não tinha hora para começar e não sabia a hora que eu terminaria, né. Então, era complicado e apesar de tudo eu era jovem também, né, criança, de repente estava um pouco despreparado para enfrentar tudo isso que eu Uhum, acabei passando, né, porque naquela época também nada era fácil, né, sempre teve que se trabalhar bastante, né, trabalhar duro para conquistar aquilo que a gente queria. E em cima dessas dificuldades também eu aprendi que a ser independente, né, e entendi que o meu sucesso dependia somente de mim, se eu quisesse melhorar a vida, no caso, ou até a minha situação, né. Então, o que eu fiz foi começar a se virar por conta após, ter completado meus 18 anos de idade, né. E buscar também meus próprios objetivos. Inclusive, troquei muitas vezes de emprego, porque do emprego que eu estava, eu enfrentei dificuldades aonde eu trabalhava. Eu, geralmente, quando a gente eu trabalhava com meu pai e quando eu parei de trabalhar com meu pai, eu não estava preparado para trabalhar para uma empresa de um estranho, porque até então eu trabalhei muitos anos, foram mais de 7 anos, assim, que eu trabalhei somente para minha família, então as leis eram diferentes, as ideias eram diferentes, tudo era diferente, né, e se trabalhava para vamos assim dizer, não ganhar um salário, né. uhum. Porque meu pai sempre dizia: "Tu trabalha para a família, né, tu tá trabalhando para nossa família, para tua família. Então tu tá ajudando a família a crescer, né". E de certa maneira eu sempre acreditei nisso, sabe, eu sempre me motivei com esse tipo de coisa. Mas independente de tudo isso que eu passei, eu não deixei esse tipo de coisa me abalar, né, eu sempre fui muito motivador em busca de crescimento, né, em busca de novos objetivos. E também nesse meio tempo, eu acho que é natural até da pessoa que quer crescer na vida, eu sempre me estimulava assim: "Ah, eu tenho 18 anos, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos?", né. Eu sempre pensei assim, juro que eu sempre pensei assim. Aí eu pensava: "Não, em 5 anos eu quero estar muito melhor que hoje". Sabe? Onde é que eu vou estar? O que que eu vou fazer? Mas do jeito que eu tô agora, eu não vou ficar. E aí eu acabava que, tipo, trabalhando e buscando oportunidades, né, até que um dia as coisas mudaram, né. E a primeira oportunidade, no caso, veio até mim, né. E eu percebi que a primeira coisa que eu era para fazer era agarrar aquilo, né, com toda a força possível. E foi o que eu fiz. E assim eu me tornei um microempreendedor. Aos 25 anos de idade, eu abri meu primeiro negócio e com isso eu aprendi muito e depois dali só vieram mais e mais oportunidades. Então, o que que aconteceu? Eu tive uma base trabalhando para minha família e tive uma base trabalhando para estranhos. E juntando todo esse nível de experiência, eu acabei percebendo que eu tinha uma qualidade que eu não sabia, mas que trabalhando nas empresas, eles me falaram, que era ser caprichoso, detalhista. Então eu pensei, eu tenho uma boa porcentagem de ter sucesso no negócio que eu abri, porque eu acredito que tu tendo capricho no detalhe de qualquer coisa, é 50% de sucesso garantido, além da força de vontade. E aí eu pensei: "Eu vou abrir o meu próprio negócio, eu vou virar um microempreendedor", e foi o que eu fiz. Então, na época, quando eu abri o meu negócio, eu esperava expandir ele, eu me dei, assim, de 1 a 4 anos, assim, para expandir e chegar num nível que eu queria, né. E a partir de meio ano eu já comecei a alcançar parte dele. E eu fiquei surpreso que isso não podia ser,
Só que aí o que que aconteceu? Aconteceu que os próprios clientes do meu negócio acabaram me falando a mesma coisa que os donos de empresa que falavam que eu trabalhava na época, que eu era muito caprichoso, que eu era detalhista e que isso era muito importante para eles. Aí eu tive a certeza de que eu estava no caminho certo, que era abrir o meu próprio negócio e ter sucesso com isso. E foi algo gratificante e está sendo até hoje, né. Graças a Deus, que me permitiu também, que eu chegasse aonde eu estou hoje e sou e por ser também uma pessoa bem-sucedida. E conforme o meu negócio dando certo, né, o meu primeiro que eu então empreendi, eu vi uma oportunidade, porque sempre pensei assim: eu nunca posso depender de uma só renda. O que que eu posso fazer para ter uma renda extra ou ter uma garantia de algo num futuro próximo? E aí eu, com o salário que eu estava ganhando por ele ser muito bom, eu pude ter a oportunidade de pagar e fazer a minha própria faculdade, que é o que eu sou formado hoje, né. Eu sou graduado em bacharel de educação física e com isso, com minha faculdade, eu acabei sendo contratado por uma academia que eu trabalho agora, então já há praticamente 3 anos e meio. Ali dentro eu conheci muitas pessoas que também, vamos supor, são empreendedoras e tudo mais, então a gente acaba trocando ideias, assuntos, dialogando sobre várias coisas e aprendendo junto com isso. E aí então eu já passei a ter uma segunda renda, então não tinha só a renda do meu primeiro negócio, eu já tinha uma segunda renda, porque eu já tinha 2 negócios ativos. E aí com o fato de eu trabalhar numa academia e conhecer muita gente, eu já pensei em abrir um terceiro negócio, pequeno também, que é vinculado ao sistema de academia. Então eu trabalhava, treinava no ramo e ainda vendo hoje os meus produtos para a academia. Então, é o que eu sempre digo, assim, é você abrir um negócio e desse negócio você vê outra oportunidade, que às vezes te leva a outra, outra e outra, e quando vê uma coisa liga a outra. E com isso, tu vai fazendo o teu caminho, né, tu vai vão construindo o teu futuro de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais segura, por assim dizer. Então hoje eu sou dono de 3 microempresas que deram super certo. E ainda, além disso, eu além de todos esses negócios, eu ainda não parei de estudar. Então hoje eu ainda estou fazendo minha pós-graduação e depois dali, se eu não fizer outra faculdade, eu faço novamente uma outra pós, e assim tendo o objetivo sempre de empreender, crescer, evoluir e obter sucesso. Acho que sempre tem que, mas complementando aqui, sempre tem que ter esse desejo de buscar mais conhecimento. A pessoa que diz assim, eu já sei sobre isso, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais me atualizar, ela tem a mente fixa. A gente já falou isso em outro podcast sobre isso, mas assim, essas pessoas não têm essa mentalidade de crescimento. Elas estão estagnadas, ficam ali, elas podem crescer até um certo limite, Mas muito pouco. pouco, e ela não vai passar daquele limite. Ela não passa. Porque se ela tem essa mentalidade de falar que eu não preciso mais estudar, algum momento da vida vai estagnar. Pelo contrário de quem quer buscar, como o seu caso, e eu tenho isso muito em mim também, buscar conhecimento. Se eu não fizer uma coisa aqui agora, eu vou fazer outra, mas constantemente buscar É, conhecimento. não ficar parado, como se diz. Exatamente. Acomodado com o básico e achar que o básico é o Tá bom. suficiente, né. Exato, é. E eu acredito muito, né, na gente que talvez que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, que acho que tem esse desejo também, Leandro, de de empreender, desejo de desenvolver e aprender, mas também sente muito medo. O medo de arriscar algo novo, porque é algo, né,
algo que tu não sabe, como tu falou antes, Fica tá inseguro, né? inseguro, não sabe se vai dar certo, vai dar ou não, ou vai, se vai entrar um salário, não vai entrar salário, se vai conseguir pagar as contas final do mês, não vai. Acaba impactando o medo vem automaticamente. Então, neste caso, Leandro, a decisão de abrir o seu próprio negócio veio depois de perceber que estava preparado para assumir novos riscos, né? É, porque eu trabalhei durante muitos anos para as outras pessoas. E tu foi enxergando, entendendo e Muitos anos. Pensa, cara, eu trabalhei desde os meus 11 anos até os 18 praticamente com meu pai uhum, e para minha família. Daí, depois dali, até os 25 eu trabalhei para os outros. Então, tipo, levou muito tempo para cair uhum. a ficha e eu chegar a ter certeza realmente que eu tinha que fazer aquilo. Então é normal sim, como tu falou, a pessoa ter um pouco de medo, ter um pouco de receio, mas eu sou suspeito a falar, pessoal, que eu encorajo vocês a tentar. Se É. você tem força de vontade, tem objetivos, hã, se você tem tudo o que precisa, mas de si, para ter sucesso e dizer assim: "Eu vou abrir um negócio e vou dar meu máximo", eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, porque essa pessoa sempre vai ter um plano B e vai ter um plano C. E assim, ó, e talvez você vai abrir um negócio e pode dar errado, mas com isso pode abrir outras possibilidades, sabe? Que Eu foi a o que eu fiz. Foi o que você fez. Eu acho que no sentido de não ficar com aquela dúvida de não tentar. Vai, tenta. Exatamente. Tente uma vez. Mas assim, acho que quando vai tentar, antes de realmente fazer, tu tem que assumir uma responsabilidade consigo mesmo. Tem que estar Porque preparado. como você falou, você tem que dar o teu melhor, como você abordou agora. Tu tem que dar o teu melhor, e dando o teu melhor, tenho certeza, e assumindo esse risco, né, isso pode gerar algo, talvez um propósito tão grande de você, que não tem como não dar certo a isso. Isso vai dar certo. E como você falou, aos teus 25 anos, foi abrir tua primeira empresa. Acredito que não foi fácil. Talvez teve noites sem dormir, acredito eu, mas aprendeu, acho que mais ou menos de um ano, né? Conseguiu empreender do que muitos levariam muito tempo e muitos anos, né, Leandro? Se eu é para te dar um exemplo bem claro disso, eu vou ser bem sincero nesse podcast hoje. Eu trabalhei 8 anos na empresa. Eu tive um salário em torno de R$ 1.800. 8 anos, presta atenção. Quando eu abri o meu primeiro negócio, eu consegui ganhar exatamente esse salário de 3 meses a meio ano. Os primeiros 3 meses eu não bati esse valor em dinheiro, mas se eu calculasse o tempo que eu trabalhei versus o meu salário, eu já alcancei ele nos 3 primeiros meses. Foi surreal. Então dentro de um ano, eu já estava ganhando muito mais que em 8 trabalhando para uma empresa. Hoje, eu ganho quase o dobro para o triplo trabalhando só meio turno no meu primeiro empreendimento. Tu entendeu a lógica? É muito boa, Eu né? ganho, vamos falar sincero, eu ganho o dobro Uhum, trabalhando meio período. Aí eu consigo associar o meu lado de academia e ainda vendo os produtos da minha loja. uhum. Então eu tô sempre ganhando dinheiro, todo dia eu ganho dinheiro. E se eu não ganho dinheiro com isso, eu também sou investidor. Então eu compro criptomoedas, vamos assim dizer, e eu deixo o meu dinheiro ali parado. Então a cada período de tempo eu vou lá, saco, tenho esse dinheirinho também. Então eu preparei tão bem a minha carreira que hoje eu não fico sem ganhar dinheiro. Então, se eu não tenho serviço no meu primeiro empreendimento, eu estou ganhando no segundo, mas também estou ganhando num terceiro. Então, se de 3 negócios, 2 estão dando certo, eu não estou ficando sem ganhar salário. Eu não tive ajuda de ninguém da minha família, porque tudo que eu conquistei nos meus empreendimentos foi sozinho, Uhum. do meu dinheiro, do meu suor. Foi sozinho, totalmente sozinho. Eu não tive um pai e uma mãe que chegou em mim e disse: "Ah, tu pode fazer uma faculdade, o pai vai pagar". Não, eu não tive isso. Eu tive que pagar a minha faculdade, pago a minha pós-graduação. Eu tive que investir na minha primeira empresa, tive que investir na minha segunda. Eu tive que ter a própria ideia. Ninguém veio em mim e deu.
de mão beijada, ó, faz isso que vai dar certo. Eu tive que ver as oportunidades ou ver um benefício em cima de um negócio e estruturar isso para monetizar para dar certo. Isso não é tão simples quando se torna prático. Uhum. Falando é simples, mas Parece muito fácil, na né? prática não, pessoal, na prática não é bem assim. Uma Mas, coisa mas um ponto, desculpa te interromper, não, pode falar. mas assim, não é fácil, mas para quem tem muita vontade e dá o seu melhor, não tem como dar errado também, né? Não tô dizendo que é fácil, Não, concordo não tô plenamente. dizendo que é fácil, né? Só que É o difícil. segredo, Ivan, é tu não pensar, na parte ruim da história. Eu nunca, em momento algum, acreditei que o meu negócio ia quebrar. Sempre Se pensando tu me pedir positivo, né? agora isso, eu vou dizer: "Não, eu não pensei em negatividade. Eu só pensei que ele vai subir, ele vai crescer, ele vai dar certo e eu vou fazer o que for necessário para monetizar a minha empresa, porque isso é o primeiro passo para eu alcançar o meu futuro, o meu propósito, né, Uhum. e para eu começar a ter objetivos na vida. E como tudo funciona, né, de que uma coisa leva a outra, pô, depois que o meu negócio deu certo, por incrível que pareça, as outras coisas foram meio que se interligando, sabe. Tipo, eu vi uma oportunidade, eu já tive noção de como era empreender, não foi difícil, Uhum. né. Então, trabalhar com sistema de segurança também não foi difícil. "Ah, eu tenho um negócio, vou abrir mais um, depois mais um", não foi difícil. Por quê? Porque eu já tive noção, eu já passei pela pior parte, que era aquele período de tempo em que tu não sabe se vai dar certo ou se não vai. Porque certo deu desde o início, mas tem um porém, eu fui um pouco ganancioso, né. Eu confesso, eu quis que entrasse "X" valor, e isso tinha que entrar. Cara, passou. E aí, nisso tudo entra algo muito importante, entender que empreendedor não é simplesmente abrir um CNPJ, é também sobre ter uma visão, resiliência, capacidade de resolver problemas diários, imprevistos, vamos por assim dizer, que acontecem. Muitas vezes o que separa um sonho de um fracasso, na verdade, é a capacidade de se adaptar rapidamente. Isso isso na verdade é algo que trabalha muito com a mente, que é o nome do nosso podcast Mente e Futuro. Isso trabalha muito no teu psicológico. Algo tá dando errado, a pessoa se desespera e não consegue resolver e acaba estragando o negócio. Não, tu tem que estar preparado, focado e acreditar. Isso é o mais importante. E o fracasso muitas vezes é o melhor professor. É justo, né? Se tu parar para pensar. Eu já perdi negócios, normal, eu já tive projetos que eu não acreditava, muito simplesmente que não deram certo, né? Que eu tinha apostado e tal, e quando vê não era exatamente o caminho. É normal acontecer. Mas assim, gente, isso é uma aprendizagem, né? Errando que se aprende. O problema é se a gente sempre comete o mesmo erro. Eu acho que o errar faz parte, é importante, ok, eu aprendi. Agora eu vou fazer diferente. Então, acho que faz parte do processo, porém é não cometer o mesmo erro. Aí, esse é o problema que muitas empresas e muitos negócios, muitas pessoas façam. Ficam andando nesse ciclo e não saem. É, aí entra a parte do desespero, né? Como eu expliquei antes, deu um imprevisto, a pessoa não está preparada para resolver, ela tem que resolver. Uhum. Não existe não resolver. E Eu eu sempre brinco de uma professora, uma colega de trabalho, uma líder, sempre dizia: "Calma, que existe uma solução". Então, para tudo, ela sempre dizia: "Para tudo tem uma solução, Ivan, menos para a morte". Então, todo problema existe uma solução. tem solução sim. Solução ou ajuste, algo do tipo, né? Mas como eu sempre digo, a palavra forte para todo e qualquer negócio, assim, se eu é para dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, é você tá preparado. A pessoa tem que estar 100% focada e preparada para assumir. Por Uhum. menor que seja o negócio, por menor que seja o investimento para isso,
Mas, tu tem que e é obrigado a ter como objetivo principal aquela coisa na mente, assim: "Tem que dar certo, eu vou fazer dar certo". Se a pessoa não pensar ou em qualquer situação difícil que passar, ela deixar essa ideia de lado, ela pode sim fracassar. Uhum. Porque quando tu tem um negócio pequeno, tu não tem nada sobrando. Então tu tem que dar não 100% de ti, tu tem que dar 200% de ti. Porque a renda é muito pouca, o dinheiro que tu gira é muito pouco, principalmente inicialmente, né. Geralmente tu tem que começar investindo e não ganhando, então é um processo bem difícil no início até que tu consegue te alavancar. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né, que o sucesso não é um lugar de chegada, é uma jornada, na verdade. Se você, no caso, não aprende a valorizar o processo, tu vai viver frustrado. E isso é fato para todo e qualquer negócio. Exato. E se eu pudesse resumir, eu acho que em 3 pontos para quem quer começar a avançar na carreira ou na questão de empreender, eu acho que o primeiro importantíssimo é a clareza do propósito. A clareza, saiba por que você quer fazer e o que você faz, e o porquê. Porque o primeiro é clareza do propósito. Tem que saber o que você faz bem e por que tu quer fazer. O segundo é o aprendizagem constante. O aprendizagem, eu acho que o mundo, na verdade, muda rápido e você precisa acompanhar. Então, tu sempre tem que estar fazendo treinamentos, buscando conhecimentos, buscando conteúdo, informações, Estudando estudando. É o também, que nós abordamos inclusive. agora. Acho que o segundo é isso, constante aprendizado. O terceiro, e eu acho que é para mim, pelo menos eu digo que é o mais importante, é as redes de contatos. É os network que eu falo, né? Uhum. Ninguém cresce sozinho, gente. Ninguém cresce sozinho. Ok, que talvez, né, como você usou a abordagem, que ninguém te apoiou, mas teve uma rede de contatos de pessoas vindo querendo teu produto, o teu serviço. Então tu tem que ter uma rede de contatos que pessoas te conheçam, conheçam o que você entrega, conheçam o que você faz e E que elas consigam chegar até ti também, exato. né. Eu acho que esses 3 pontos são super importantes para o processo de empreendedor que você quer começar, observe esses 3 pontos. E eu também complementaria com mais 3. Primeira coisa que é importantíssimo, né, é você ter um controle financeiro, porque sem isso o negócio não sobrevive. Tem uma gestão muito boa de entrada e saídas, né, En estoque. então, tipo assim, como é que você vai querer prestar um serviço para seu cliente, se você não tem dinheiro para comprar os produtos, vamos dizer, Uhum, né, ou a matéria-prima que fosse. E, geralmente, no início, pessoal, os fornecedores não conhecem a pessoa, e eles não sabem até onde vai o nível de confiança. Então, geralmente, tu tem que sair pagando à vista. uhum. Depois de muito tempo que você vai ter a opção, né, de pegar no prazo, O pagar teu quantas vezes crédito, você né. quer, né. Então um controle financeiro, principalmente na parte inicial do negócio, é fundamental. O segundo então, é a gestão de tempo, né, disciplina é tudo. Você pegar e conseguir cilhar o seu tempo ou produzir o máximo de coisa com o máximo de qualidade possível no menor tempo. Eu acho que isso é uma regra que vale para qualquer negócio, né. Você buscar um determinado tempo, mas sempre levando em consideração a qualidade do produto ou do serviço prestado, que assim o cliente vai ficar mais seguro com o teu serviço e vai ficando aos poucos cada vez mais fiel ao Uhum, teu negócio. E o terceiro, ter cuidado com a saúde mental. Isso uhum. isso Importantíssimo, é um né. detalhe, né. Porque empreender exige muito, vamos dizer, ele te exige muito da parte emocional. O que que eu digo emocional que eu passei? É ficar à noite sem dormir, ficar preocupado se no dia seguinte eu teria um cliente para atender ou não, né, ficar preocupado se no final do mês o dinheiro do valor X que eu quero que entre vai entrar.
E aí vem a pergunta controversa, né? E se não entrar, o que que eu vou fazer? Por isso que Tem que ter equilíbrio emocional. quando se é um microempreendedor, eu até creio para empreendedores de empresas grandes também, ah, tudo e qualquer situação é quase obrigatório e fundamental você ter um plano B, C e D se necessário. Se a pessoa não tiver esses planos a mais, cara, tu vai entrar em desespero e tu não vai saber resolver teu problema. E eu acho que isso não vale só para quem é dono, mas eu acredito até que no teu ramo de trabalho seja a mesma coisa. A pessoa tem que se acostumar a se adaptar a ter plano A, B, C e D, quantos forem necessários, porque isso te traz segurança. E quando tu tá seguro, tu consegue ficar mais tranquilo, mais motivado, por assim dizer. Bom, e se você chegou até aqui, quero deixar um lembrete. Não espere o momento perfeito. Gente, ele não existe. Ele não existe. É Tem verdade. aquele ditado, né? Eu gosto muito de usar isso, eu falo demais assim às vezes, feito é melhor que o perfeito. A gente ouve Porque a muito. gente fica tentando deixar o mais perfeito que você quer fazer. De verdade, a gente quer muita gente fala: "Ah, a hora que eu tiver isso, eu vou fazer. A hora que eu tiver aquilo, eu vou abrir meu negócio. Uhum. Ou a hora que eu tiver aquilo, eu vou fazer". Ou no caso, exemplo, do nosso podcast, a Bah, hora que eu tiver uma câmera boa, eu vou gravar. é, A hora que eu tiver um celular, eu vou gravar. Gente, para com isso, gente. Não existe um momento perfeito. Comece o que você tem hoje. Se você tem vontade, tem foco e sabe o que quer, faz o que você tem. Comece o que você já tem hoje, onde você está e vá ajustando pelo caminho. Conforme tu vai exatamente. caminhando, tu vai melhorando, né, tu vai melhorando no caso do podcast, melhora a questão de uma câmera, melhora a iluminação, melhora o microfone, cara, vai melhorando aos poucos pelo Faz um percurso. investimento novo de algo que é fundamental. Vai aos poucos. Tem várias coisas que a gente vê nas gravações, né, muitas vezes, e a gente falando, cara, que isso não ficou tão legal. As próprias falas, às vezes, a gente pensa: Sim, "Ah, sim. essa fala não ficou muito bom. Ah, esse vídeo eu não vou publicar", ou "Esse áudio eu não vou publicar, não vou compartilhar". A gente começa a achar defeitos para evitar que a gente publique, né, sempre achando uma tentando achar uma imperfeição. É, Né, e óbvio, vai ter pessoas que vão criticar, vai ter pessoas que não vão querer nos ouvir, não assistir, ou vai ter clientes que não vai querer comprar de você e tá tudo certo, sabe. Tem mercado para tudo. Então deixe de lado essas críticas, essas situações e comece. Claro, acredite no caminho sempre e vai melhorando conforme vai passando cada etapa. Eu acho que, e nós aqui, a gente vai melhorando, a gente percebe também, a gente vai se adaptando, melhorando a cada episódio que a gente grava, a gente melhora, a gente aprende, a gente vai se ajustando no caminho. Então, uma dica para vocês: feito é melhor que o perfeito. Então, faça, porque o perfeito não existe e a gente não vai fazer então. Então, faça do que você tem, que realmente o feito é o melhor que o perfeito. é um ditado muito, muito válido para esse tipo de situação. Porque eu sempre digo assim, como eu repeti antes, a pessoa tem que ter força de vontade. Muita. E principalmente, se nós fosse falar assim, nosso podcast. É até algo, inclusive, que eu falei na academia essa semana. As pessoas, quando ouvem dizer, tem um podcast, elas logo arrematam, não, é algo simples. Qualquer um pode ter, né? Eu não vejo dessa maneira, porque eu digo assim, eu sou um rapaz que tem formação, né? Sou formado, tu também é formado, pós-graduado, tem bastante estudo, conhecimento, cursos e tal. Eu também tô nessa situação. E a gente vê que não é só isso que é o suficiente. A gente tem que trazer assuntos verídicos, a gente tem que estudar pra caramba, a gente trabalha ainda junto, faz faculdade hoje ainda, junto com tudo isso, né? Nós temos uma vida fora daqui,
né? Muitas pessoas que vão nos assistir vão achar que é só isso. Não, nós fizemos muita coisa fora daqui, né? Inclusive eu tenho os meus empreendimentos, né, para cuidar também. Fora, além disso, eu ainda estudo. A gente lê livros, a gente olha filmes, séries, a gente, vamos dizer, busca um caminho muito vasto para poder trazer o máximo de conteúdo para as pessoas que nos assistem ou ouvem. Então, não é algo simples. A pessoa tem que ser muito disciplinada, porque o negócio não é brincadeira, não. O montar, eu acho que concordo talvez com a pessoa que pode ser simples montar. Porque é simples, vai lá, te loga, cria uma conta e começa a gravar. É simples. Agora, montar algo mais estruturado, Profissional, um pouco mais estruturado e organizado, leva um processo, leva tempo. muito tempo. A gente falou, aí entra no ponto que tu comentou agora, de buscar conhecimentos, tudo, o que que a gente vai abordar, o cuidado do que a gente vai falar aqui, o que que a gente vai abordar, como é que a gente vai falar, como é que, tipo, tem N coisas que a gente pode aí entrar nos detalhes, sabe? Mas o abrir a câmera aqui e começar a gravar é simples. Mas comece, quero ver. Não é tão fácil daí. Aí é outra particularidade. Mas para É, quem tem o sonho, o desejo e a vontade de fazer e empreender, a gente, assim, consegue. consegue e a gente sugere que você tente. Comece. Lembre que o feito é melhor que o perfeito. Ah, e tanto que as pessoas podem usar até, inclusive, nossas situações como exemplo, porque eu acho que nós estamos dentro de uma realidade. Já praticamente o que nós temos, a gente teve que conquistar, a gente teve que correr atrás. Então, desde pequenininho, a gente já está aprendendo que tudo o que tu quer não é simples não, tu tem que lutar muito para conseguir. Uhum. Só que quando a gente conquista aquilo, é um orgulho, sabe? E é um orgulho tão satisfatório que a pessoa diz assim: "Eu realizei meu sonho e eu vou conquistar outro sonho. Eu vou buscar conquistar outro sonho". Então tu te motiva a sempre ir além, porque se tu pensa: "Pô, se eu fui capaz de fazer tal coisa, pô, vou ser capaz de ir muito além, e eu não vou parar por aí, vamos ver aonde eu vou chegar em tal período de tempo". E quando a pessoa passou, tipo, aqueles 5 anos, 10 anos e a pessoa realmente chegou lá, ela pensa: "Não, realmente, eu sou melhor do que eu imaginei. Valeu a pena cada esforço que eu passei". E para nós, pessoal, esse podcast que a gente, então, criou e fez, é algo muito gratificante para nós. É algo importante, a gente gosta de fazer isso, a gente sente prazer em poder trazer um conteúdo que ajude o nosso público, né, de alguma maneira, que a gente consiga agregar para essa pessoa uma ideia melhor, um conhecimento melhor ou algo do tipo. Então, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte, que sonhar é fundamental. Mas agir é indispensável. Colocar em prática. Ações, né? Ação. Faça. No caso, a pessoa não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo, se fosse resumir essa situação, né. Eu acho que tu tendo uma noção, e o principal de tudo, eu volto a repetir, aquela velha força de vontade, cara, tu vai em qualquer lugar. É. Dá o primeiro passo. Comece. É. Comece hoje, sabe? E lembre-se que a vida é feita de ciclos, né? Como eu falei antes, a questão de errar, de acertar, de aprendizagem, é ciclos. Se um não deu certo, aprenda, ajuste e recomece. Simples assim. Comece de novo, não desiste. Ah, mas deu errado a primeira vez. Talvez são detalhes que não foi percebido. Então, recomece, comece e faça. Acho que é muito importante. É, o importante realmente é que nem tu falou, não desiste na primeira dificuldade que a pessoa vê, aí, pô, também não tem como, né. Então a pessoa realmente se isso aconteceu, é porque a pessoa não estava preparada para ser dona de um E negócio. de verdade, e todo empreendimento vai ter dificuldades, todos. E não é a primeira dificuldade que tu vai parar, é isso. É, aprenda com essa dificuldade, não desista
e sair em diante. Aquela metáfora que a gente usa, tá com medo? Sim, vai com medo mesmo. Mas não desista, vai Mas que não vai dar desista. certo. Tenha foco, tem vontade, vai dar pensamento positivo, vai, faça acontecer. Acho que esse é o ponto importante, sabe? Exatamente. E em cima disso, olha, pessoal, espero que a gente possa ter ajudado e trazido o máximo de informações aqui necessárias para te motivar de alguma maneira, né? Para trazer um autoconhecimento ou para a pessoa também ter um pouco de noção, base, por assim dizer, né? De como é que realmente funciona aquela parte de empreender, de você ser uma pessoa de sucesso, para alcançar o sucesso, o que que precisa ser feito, né? Quais etapas passar. Então, desde já, pessoal, eu gostaria também de agradecer por nos acompanhar em mais um episódio no nosso podcast. E não esqueça também de compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir isto hoje, pessoal. Não esqueçam. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.